Pessoal, nesse tutorial a gente vai aprender um pouquinho mais sobre MDC, máximo divisor comum. Até a última aula a gente tinha visto um pouquinho sobre o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, e o mínimo múltiplo comum ele é muito relacionado a períodos. Então, quando você vê questões assim de ônibus de tanto em tanto tempo, quando eles vão se encontrar, períodos múltiplos, você vai ter uma questão de MMC. No caso do MDC, ele está mais relacionado à divisão. Então, por exemplo, eu tenho um número de frutas e quero dividir por não sei quantas pessoas. Então, divisão de grupos, a gente vai ter o MDC. Primeiro, vamos ver como que a gente faz para decompor o MDC, né? Como que a gente faz para descobrir. Então, por exemplo, eu tenho aqui dois números, eu tenho o 12 e o 18. Como que a gente faz para achar o MDC? Da mesma forma que o MMC, a gente precisa primeiro decompor esse número. Mas existe uma diferença aqui entre o MMC e o MDC. Veja só. O primeiro número que a gente divide esses números é o 2. Então aqui a gente divide por 2, a gente vai ter o 6 e o 9. Como o 2 dividiu os dois, eu posso circular esse 2. Vocês já vão entender por quê. O segundo, agora sobrou o 6 e o 9. Eu ainda consigo dividir por 2. Vai ficar 3 e 9. Mas repare que nessa segunda linha eu consegui dividir por 2 apenas o 6, o 9 eu não consegui, então eu não vou circular esse 2. Agora eu consigo dividir por 3, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 3. Consegui dividir pelos 2, então também vou circular. Agora o último aqui eu consigo dividir por 3, vai dar 1 e 1. Só que aqui na última linha eu só dividi esse número por 3, o outro já era 1, eu não dividi, então não vou circular também. Agora basta eu multiplicar esses dois números, ó. 2 vezes 3, 6. Então eu sei que o máximo divisor entre esses dois números é 6. Tanto é que 12 dividido por 6 é 2 e 18 dividido por 6 é 3. Então o máximo divisor comum, ou seja, que é comum para os dois números, é o 6. Vamos a outro exemplo aqui. Vamos supor que eu tivesse o número 13 e o número 26. Tem esses dois números. O primeiro número que a gente consegue dividir aqui é o 2, mas continua o 13 e aqui eu tenho o 13. E aqui eu consigo, só que aqui na primeira linha eu não consegui dividir pelos 2, só pelo 26. Na segunda linha eu já consigo dividir por 13, sobrando 1 e 1. Então, como eu dividi, eu posso circular. Então, o máximo divisor aqui nesse caso vai ser o 13, que divide tanto por 26 quanto por 13. O 13 é um número primo, não sei se vocês se lembram dos números primos, que são aqueles que se dividem somente por eles mesmos e por 1, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o 5 divide só por ele mesmo por 1, o 7 divide só por 7 por 1, o 13, né, o 11, são os números primos. E no caso, quando eu tenho números primos, no caso aqui, por exemplo, se eu tivesse essa sequência 5, 7, 13 e 11, eu não tenho o máximo divisor comum, porque eles só dividem por eles mesmos, então não vai ser comum nenhum deles, e eu só divido eles por 1. Então, aqui no caso de números, quando eu só tenho números primos, muitas vezes eu não vou ter o máximo divisor comum. Aqui, como eu tenho um número comum e um número primo, eu consegui achar o máximo divisor comum. Quando eu tenho apenas números primos, aí normalmente não vai ter o máximo divisor comum, beleza? Então, basicamente, a gente decompõe, vou colocar só mais um aqui, ó, o 20 e o 30, só para vocês gravarem. Eu consigo dividir por 2, vou ter 10 e 15, mas eu consigo dividir por 2, vou ter 5 e 15, aqui eu consigo dividir por 5, que vai dar aqui, ó, 1 e 3, aqui eu dividi os dois, e aqui eu consigo dividir por 3, mas apenas um número. Então, eu só circulo quando eu consigo dividir pelos dois, e o único caso aqui foi o 5. Logo, o MDC aqui vai ser 5, tá? Então, aqui vai ser 5 o MDC. Bem, dito isso, pessoal, vamos partir então para algumas questões caíram em concurso, em Enem, para a gente estar vendo essa questão do MDC. Então aqui eu trouxe uma questão típica de MDC. Lembra que eu falei que o MMC é intervalos, né? Então, tempos em tempos, não sei o que, esse tipo é múltiplo, né? Intervalos múltiplos. Quando a gente fala de pedaço, de divisão, de quantidade para um e para outro, a gente já cai em MDC, que é o máximo divisor comum. Olha só essa questão.
Um marceneiro precisa cortar 3 tábuas em pedaços do mesmo comprimento. Então, do mesmo comprimento. Para melhor aproveitamento das tábuas, o comprimento dos pedaços deve ser o maior possível. Veja só, o maior possível, máximo divisor, né? O máximo divisor comum. Uma tábua mede 250 centímetros, a outra 350 e a outra 550. Qual será o comprimento de cada pedaço da tábua? Então, 250, 350 e 550. A gente tem que trazer para cá. Vamos abrir aqui uma nova folha, e aqui eu tenho 250, 350 e 550. Vamos cortar esses zeros aqui, depois a gente multiplica por 10 para ficar mais fácil. O primeiro número que a gente consegue dividir todos aqui é o 5. Então aqui vai sobrar 5, aqui vai sobrar 7, 7 vezes 5, 35, e aqui vai sobrar 11, né? 5 vezes 11, 55. Eu ainda consigo, e aqui eu posso circular porque dividiu todos. Eu tenho 5, né? Aqui vai sobrar 1, 7 e 11. Eu tenho 7, 1, 1 e 11. E eu tenho 11, que vai 1, 1 e 11, e 1, né? Então, mas esses 3 números aqui, vocês repararam que eles não dividiram os 3 ao mesmo tempo. Na primeira linha, sim, eu dividi todos eles por 5, né? E aí deu para dividir todos ao mesmo tempo. Nas linhas de baixo, primeiro eu dividi o 5, depois o 7 e o 11, então eles não entram na conta do MDC. Lembra que a gente cortou o zero, então a gente precisa multiplicar aqui de novo por 10, porque a gente cortou aqui só para facilitar o cálculo, né? Então vai ficar assim, ó, 5 vezes 10, 50. Eu sei que o MDC, o máximo divisor comum, é 50. Logo, na nossa questão aqui, retornando aqui para a nossa questão, precisa cortar pedaços do mesmo comprimento. Então, como o máximo divisor comum é o 50, cada tábua, para ficar certinho, vai ter que ser de 50 centímetros, porque é o valor que divide igualmente todos os 3 casos aqui. Vejam só essa questão aqui do Enem de 2015. O gerente de um cinema fornece anualmente ingressos gratuitos para as escolas. Este ano serão distribuídos 400 ingressos para a sessão de dia, né? E 320 ingressos para a sessão da noite de um mesmo filme. Várias escolas podem ser escolhidas para receberem os ingressos. Há alguns critérios para distribuição, ou seja, cada escola deve receber ingressos para uma única sessão, todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos e não haverá sobra de ingressos, ou seja, todos os ingressos serão distribuídos. O número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter os ingressos são, então, mais uma vez, a gente tem que dividir ingresso por escola. Então, mais uma típica questão de máximo divisor comum. Na nossa página, vamos abrir mais uma folha aqui, ó. Aqui eu sei que uma é 400 e a outra é 320. Então, 320. Como eu expliquei na questão anterior, vamos cortar esse zero aqui por enquanto, só para facilitar. Então, aqui dá para dividir por 2, eu tenho aqui 20 e 16. Como dividir os dois, eu posso circular. Dá por 2 de novo, eu tenho 10 e 8. Dá para circular. Dá para dividir por 2, eu tenho 5 e 4. Dá para circular. Agora eu vou dividir por 2, vai dar 5 e 2. Não dividir os dois, então não circulo. Dá para dividir por 2 de novo, 5, 1. Dá para dividir por 5, 1 e 1. E essas 3 últimas, como não dividir os dois ao mesmo tempo, eu não posso entrar na soma. Então aqui, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Como aqui a gente cortou um zero, aqui a gente precisa multiplicar novamente por 10, que é 80. Então eu sei que o MDC de 400 e 320 é 80, tá? Então é 80. Se a gente voltar nos critérios da questão, vocês vão ver, ó, cada escola deverá receber ingresso para uma única sessão, todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos e não haverá sobra de ingressos. Então, como a gente tem aqui duas sessões, que é a sessão vespertina de 400 ingressos e a noturna de 320, então a gente não pode somar os dois, porque são sessões diferentes. Então aqui vai ser o seguinte, ó, a gente vai pegar aqui, deixa eu só dar um traço aqui, o 400 dividido por 80, a gente tem 50, né? 400, 5, né? 80 vezes 5 dá 400. Então aqui a gente tem 5 escolas. A gente consegue dar para 5 escolas. E 320 dividido por 80, que é o MDC, dá
4 escolas. Então, a gente vai ter um total aqui de 9 escolas contempladas. Porque na sessão noturna eu consigo distribuir para 5 escolas em valores iguais e na sessão noturna eu consigo para 4 escolas. A resposta para essa questão seriam 9 escolas, ou seja, eu consigo distribuir para 9 escolas. Tranquilo, pessoal? Então, basicamente, MMC, intervalos de tempo ou outras coisas, um ônibus de tanto em tanto tempo, outro ônibus de tanto em tanto tempo, quando eles se encontram, MMC. Divisão de tábua, divisão de ingressos, divisão de frutas, máximo divisor comum. Tá? Então, são dois tipos de questão onde você tem que estar antenado com o MMC e o MDC. Detalhe, nos dois casos a gente tem que fazer essa fatoração dos números, né? Só que no caso do MMC a gente multiplica todos, no MMC, e no caso do MDC a gente multiplica só o que é divisível por todos os números aqui no caso. Espero que tenham gostado dessa aula, fiquem todos com Deus. Assim que terminar a aula eu vou deixar um card com os meus contatos, caso você precise de uma aula particular. Fiquem todos com Deus.